No programa anterior, Verônica Dias abordou novamente o assunto menopausa, mas falando sobre a sexualidade da mulher dentro deste contexto. O Mundo de Marias recebeu na ocasião as 3 profissionais convidadas. Doutora Adelise Braz, ginecologista e obstetra. Cristiane Alves, especialista em saúde da mulher. Simone Sabino, psicóloga. Menopausa, parte 2. Sexualidade da mulher, continua. Mas eu não acho que eu precise de jogar pétalas de rosa na minha cama para reativar minha vida sexual com meu marido de 60 anos. Isso pode ser feito também, mas isso é, digamos assim, o meio através do qual não é por aí que se começa. Verdade. Entendeu? Até porque a relação sexual, ela vai muito além do contato do pênis com a vagina. Total! Né? Completamente. A gente tem como exemplo os lesados medulares. Como eles fazem? Eles não têm relação sexual? Isso. Né? Não é? Então eles Muito têm importante que isso. aprender Novas novas formas. áreas, né? Isso. O sexo está muito relacionado ao sentimento mesmo, Sim. né? Total. Aliás, eu acho que sexo sem afeto tem tempo de validade. Exatamente. É verdade. Exatamente. Tem tempo de validade. É. Ele vai começar e vai acabar, mas vai ser rápido. Sim. Exatamente. Então, às vezes, a mulher tá com a região dolorida, ressecada, mas enquanto ela tá se tratando, ela pode descobrir outras formas, Exatamente. né? Outras áreas, né? Mas existe tratamento, né? Sim. E o interessante é que o tratamento seja multidisciplinar. Isso é muito Né? bacana a gente colocar Porque aqui. senão gera o ciclo da dor também. A mulher tem a relação sexual, sente dor, se contrai, Aham. né? E aí ela guarda isso na memória, Sim, fala, na exatamente. próxima Sim. vez eu já vou ter dor. Então Então ela eu já quero. se contrai antes Isso. da hora. É isso mesmo. Né? É interessante isso. E Já aí, às vai vezes... comprometido o Comprometido. resultado da. Sim, eu não vou do sentir prazer. Então, pra que eu vou, né, ter uma relação sexual? E aí, muitas vezes, a gente trata a musculatura, devolve o tônus, devolve a lubrificação, mas a mulher ainda guarda O registro. aquela... nosso cérebro é muito inteligente, né? Ele guarda aquilo, eu vou ter dor. E aí, a gente tem que tratar com a psicologia, né? Tem que ensinar novamente aquela mulher que aquela área não é para doer, não é para sentir dor. E eu acho que nesse sentido a gente esbarra num outro componente, assim, que é com quem a gente vai ter, Sim, né? A relação. com certeza. O companheiro ou a companheira. E a gente também tem que partir do princípio que esse outro talvez não saiba a melhor forma de lidar com a gente. Mas você sabe que isso era uma das minhas perguntas para você. É. Como que a mulher lida com às vezes o parceiro não tem essa compreensão, não tem essa informação, que eu acho que os homens, não querendo falar mal, mas eu acho que eu até costumo brincar, a pessoa quer ter um exemplar daquele modelo, mas não estudou sobre aquele modelo. Então, o homem muitas vezes não tem o conhecimento de como funciona a mulher. Quando ela chega na menopausa, ele não tem noção do que está acontecendo com ela. E aí a cobrança, tanto dela, como a gente colocou aqui, que nós mulheres nos cobramos muito, mas também existe a cobrança do marido e a incompreensão dele, porque quando ela diz que está com dor ou que não consegue, porque tem mulheres que falam que é como se estivesse tendo relação com um cacto, né? Tá penetrando um cacto ali. Então imagina a dor dessa mulher. E o marido muitas vezes não entende. Sim. Ele acha que é uma frescura, ou é porque ela não quer, então tá dando uma desculpa. Sim. E como que fica a cabeça dessa mulher? Então, eu volto a falar nessa coisa do reinventar, do construir um novo lugar, mas eu acho que aí vai entrar uma coisa que eu acho que talvez seja mais complexa do que tudo que a gente está falando, que é o dialogar, né? E dialogar com esse outro, que também trouxe uma bagagem, e que eu já disse aqui, a bagagem masculina também é muito pesada.
Eles não sabem, na verdade eles não sabem. A maior parte deles não sabem como lidar mesmo com uma mulher. Né? Eles vêm de um funcionamento, aquilo que eu estava dizendo, da cintura para baixo, e eles não têm nenhum conhecimento. Então eu sou sempre a favor, eu digo, acho que nós mulheres temos mais condição do que eles, acho mesmo. E eu falo sempre com as pacientes que eu cuido. Eu digo, você faz uma terapia, você tem mais compromisso do que quem não faz. Porque nem sempre os outros meios de comunicação ajudam muito, né? As revistas não falam muito dessa parte. Então eu acho que o casamento, ou a relação estável que se tem, ela precisa estar acompanhando esse processo, e acho que vem do nosso relato, da nossa expressão, da gente poder dizer. Você vê que vai no seu consultório com uma profissional do sexo feminino, nós não falamos. Não, e vem com uma queixa de incontinência urinária, né? Sendo que ela pode cuidar de toda a outra parte também. Então assim, para falar com o marido, e o marido ter condição de escuta, é muito complicado. Não é uma coisa fácil, né, Denise? Eu queria colocar uma coisa, que sexo, ele é parceria. Né? Você precisa de um bom parceiro para você ser estimulada, e você precisa ser uma boa parceira para estimular o seu parceiro, principalmente depois da menopausa. E a gente também não pode esquecer que, além do homem ser um desconhecedor do universo feminino, ele também tem a andropausa. Ele tem a queda da testosterona, onde passa a haver um desencontro entre homens e mulheres. A mulher, para responder, a ter a primeira resposta sexual, que é a excitação, a lubrificação, que já está carente por causa da hipotrofia ou da atrofia vaginal, né? Ela demora. Eu costumo falar que é igual um fusca velho, né? Pega no tranco, entendeu? E o homem, ele, com as alterações hormonais que ele também tem, mas ele jamais assume isso, tá? Ele tem uma ereção rápida e curta. Então, quando às vezes a mulher está chegando no ponto, ele já acabou. Não que tenha acabado porque ele quis que fosse assim. Ele não tem condições de manter um tempo maior de ereção. Como também a ereção, às vezes, pode deixar a desejar, a ponto de não conseguir ter uma penetração. Então, o sexo sendo uma parceria, a parceria, ela é muito ampla. É você querer estar junto, é você querer, você gostar um do outro, é carinho, é respeito. Você vai encontrar formas diversas de ter prazer e de dar prazer, né? De uma forma diferente, mas que não comprometa o resultado, né? Como eu disse, eu acho que o sexo sem o afeto, ele realmente não vai rolar. Ele não vai rolar. É o que você falou, né? Tem vida muito curta, né? Total. Então, o casal, ele começa a encontrar meios de se reencontrar nesse novo processo. Tem que saber envelhecer junto. Tem que saber respeitar os limites que o corpo vai impor a cada um, sem ver aquilo como uma patologia, sem ver aquilo com menosprezo, sempre com respeito. Eu tenho alguns casais que têm mais de 70 anos, a paciente tem mais de 70 anos de idade, e que os maridos, por serem muito companheiros, acompanham as esposas no consultório. E, às vezes, eles falam assim, doutora, fala com ela, que ela pode ter sexo, entendeu? Aí ela fala assim, mas eu já tô velha. Aí ele fala assim, eu acho ela tão bonita, olha, eu me emociono, entendeu? Então, eu acho que a mulher precisa de entrega.
O maior órgão sexual que nós temos chama-se cérebro. Isso aí. Tá? E as relações interpessoais do casal, elas interferem na sexualidade do casal. Problemas graves de várias naturezas, como problemas de doença, né? Saúde, financeiro, familiares, filhos, eles interferem na sexualidade do casal, na performance daquele casal. Não importa se aquele casal tem 70 anos e a prática do sexo dele não pode ser comparado com um casal de 20, 30 anos, entendeu? Mas é prazerosa para eles. O problema é que a gente não pode esquecer do sexo. Quanto mais tempo você fica longe dele, você vai ficando, o desinteresse aumenta. Então, o sexo, ele tem que estar no primeiro patamar, junto aos problemas e tudo. Ele não pode descer para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, que isso, aliás, vai ser um momento que aquele casal, talvez pode ser o único momento de vida saudável diante de um tumulto, de um contexto muito tumultuoso de vida que possa estar acontecendo nesse momento. Eu brinco, eu falo o seguinte, muitas pacientes minhas já ouviram isso. A cabeça está atrapalhando? Corta. Corta. Entra pro quarto com o corpo, deixa a cabeça e se entrega. Vai rolar. Se a cabeça for junto e ela estiver atrapalhando, não vai rolar. Corta, decapita. Depois vai lá e pega. Interessante. Uma bela Eu acho que a gente pode colocar que quando a gente corta é o momento que a gente está na terapia. Aí a terapia devolve a cabeça pro corpo. São os recursos que a terapia possa dar. Muitos homens também fazem a fisioterapia pélvica, né? Porque homem tem períneo também. Exato. Mas, apesar da fisioterapia pélvica tratar também disfunção sexual, eles vêm ao consultório já com quando são operados de prostatectomia, né? E geralmente eles não se preocupam, muitos homens, passou, né, pelo câncer. Aí eu também pergunto sobre a área sexual. Alguns são muito preocupados com essa parte, mas muitos não assumem, né? Muitos falam, não, só de eu estar vivo, eu não me preocupo com essa parte. Eu estou só preocupado com a parte da incontinência, que aconteceu após a cirurgia. É verdade. Né? Fica com uma limitação assim, muito grande com a visão de vida. Eu falei, né? não, mas a gente também vai melhorar nessa parte, né? Vocês têm que preocupar com isso. Afinal, saúde sexual é saúde, né? É verdade. Eu acho que esse programa que a gente está gravando hoje é de uma extrema importância, né? Porque é aquilo que a gente falou lá no início. Embora seja um assunto que todo mundo ache que saiba, que conhece, mas só da gente estar conversando aqui, olha quantas experiências a gente está ouvindo, de experiências mesmo sua no consultório, da Cristiane, da doutora Delise, de relatos de coisas que muitas vezes a gente achava que não existia, mas que ainda existe um tabu em cima disso, né? Tem uma coisa que tanto a Simone quanto a Cristiane, elas vão reconhecer essa fala. Às vezes as mulheres poderiam se ajudar. Sim. Né? Vamos dizer assim, entre aspas, uma terapia de grupo. Sim. No sentido da gente falar das nossas dificuldades, Sim. fragilidades, dos nossos momentos, até mesmo da nossa sexualidade. Mas é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, não é para qualquer um que você vai verdade. falar, né? Mas o que acontece? Eu recebo muitas pacientes que chegam com a autoestima muito baixa. Sim. Sabe por quê? Porque a amiga diz que ela é o máximo na cama. Isso mesmo. Ela é a única que não tem aquele tesão todo. Ela é a única que não consegue. Que não a faz minha amiga sexo 5 vezes por semana. faz 2, 3 no dia. Também Então, muitas começam a querer procurar ajuda através das amigas, ou falsas amigas, né? A gente vai descobrindo ao longo do tempo,
por comentários pejorativos que, ao invés de ajudar, leva Sim. a autoestima lá para baixo. Então, o problema é ela. Porque as amigas dela, as poucas que ela conseguiu falar, não, comigo rola, tudo ótimo, eu faço isso, eu faço aquilo, conta as fantasias eróticas e tudo, a mulher vai Só murchando, caindo. caindo, entendeu? Aí eu sempre tenho que lembrar, epa, cuidado com as mentiras, entendeu? Não é, Isso é Simone? bem importante você falar. Não eu é, acho. Cristiane? Demais. E somado ao que eu já falei, quer dizer, dentro dessa ideia que a mídia passa da mulher super sim. mega no lugar, não é? Que a gente olha e fala, pera lá, a gente que tá envelhecendo, fala, Sim. ué, pera lá, como é que faz? Não, e né? você até se questiona, meu Deus do céu, eu vivo cansada, será que é isso mesmo? Isso é normal? Porque a outra é o que a doutora Denise está isso é falando, muito descrevendo Aham. uma pessoa incansável. E aí você Exatamente. olha e fala, nossa, Tá tem pronta dia que eu a tô qualquer tão momento. cansada. A gente orienta até filmes mesmo, eróticos, É muito para poder importante. estimular. Exatamente, na eu também faço fisioterapia. essa orientação. Só que não aqueles filmes mirabolantes, Sim, né? A gente lógico. orienta os mais normais. Aham. Porque É. senão a pessoa também O fica erótico Nem é só- sempre precisam ver até a metade. O início é o suficiente para deflagrar todo aquele estímulo. É, até falando em filme, eu aproveito a oportunidade da dica de 2. Ah, muito bom. O primeiro deles é Alguém Tem Que Ceder, Nossa, é muito bom. que fala disso, né? De um homem de meia idade que transava com as novas. Ele vai com uma novinha para casa da mãe dela, chega lá na performance, ele tem um mal-estar. Eles são obrigados a acordar a mãe e levá-la para o hospital durante a relação sexual com a mocinha. Quando ele chega no hospital, ele tá lá todo entubado, cheio de coisa, que ele tá infartando, e o médico pergunta pra ele assim, você tomou Viagra? Aí ele diz ainda lá na máquina, eu não! Aí o médico diz assim, porque se você tomou, você não pode estar nesse soro. Aí ele vai no soro. Não assume, né? Morre, mas não assume. E depois disso ele fica em recuperação na casa da mãe, da mocinha, da namoradinha, ela vai embora porque tem que trabalhar. E ali eles começam um relacionamento compatível, porque são da mesma idade. Ela com a rilia dele, que é pega a garotinha. E eles começam a ter que interagir. E na interação, jantando junto, conversando, ele de hóspede, eles começam a caminhar na praia, que ele já pode caminhar. Passado um período de uma interação, em algum momento eles têm uma relação sexual. É interessantíssimo para estar falando dessa temática. Ele volta para a vida das garotinhas depois, mas depois ele vê que aquilo não tem mais sentido. É um filme interessantíssimo. E o outro é Um Divã para Dois. Já assistiu? Não. Assista com o seu marido. Interessantíssimo para nós menopausadas. Mas para vocês pode ser o futuro. Não, tomara que seja, né? Nesse Tomara filme, que eles já, chegue. nesse filme eles já estão dormindo em quartos separados, né? E ela, insatisfeita, ela está na nossa idade, entre 50 e poucos e 60 anos, ela é infeliz e querendo reativar a vida, ela vê um livro de um terapeuta que faz todo um programa de recuperar a vida sexual. Ela compra esse programa, compra as passagens e eles estão naquela vida mecânica. Ele levanta de manhã, cumprimenta, faz o café com a malinha, sai para trabalhar ainda, aquela vida totalmente monótona. E ela convida ele para fazer o programa e ele diz que não vai de jeito nenhum. Chega no Medo, dia, né? Medo, né? Lógico. E aí ela pega e no dia ela se apronta e vai. Ela diz, você não vai sozinha não, mas eu já paguei, eu vou. Que é numa cidadezinha. E aí ele vê ela indo assim, pegando táxi, mas na hora do avião, do vamos ver, ele aparece. E então tem todo um conjunto de sessões, é interessantíssimo, todo um conjunto de sessões do casal, né, onde o terapeuta vai provocando um e outro. E eles começam as sessões, um na ponta do sofá e o outro na outra. E o terapeuta vai dando a eles um conjunto de atividades para fazer. Aí você vê que eles não se tocavam mais. O que na juventude eles pensavam em fazer e que eles deixaram de fazer. E aí ela diz, e ele, é da gente fazer um sexo escondido numa sessão de cinema. Aí o terapeuta, então vocês vão fazer. Aí eles vão, e aí aquela atrapalheira, porque o óculos dela cai, e dá aquela confusa. Todo um processo de reconstrução da
sexualidade de um outro lugar completamente diferente, que é tudo que a gente falou aqui. Fica essa dica. Ah, muito bom. Porque são bons. Muito bons. Muito legal. E outra coisa que eu quero, até que a Simone me corrija se eu estiver falando errado, o ser humano é pura sexualidade. O bebê tem sexualidade, Sim, não é, Simone? sim, a sexualidade A é a força criança vital. tem. A mãe, quando elas têm o filho na adolescência, a filha, seja filho homem, filha mulher, que ainda culturalmente preocupa mais, né? Ela entra num processo de sofrimento porque ela sabe que a filha vai exercer a sexualidade, entendeu? E em contrapartida, os filhos esquecem que os pais têm sexualidade. É Sim. como que os pais fossem só grandes amigos. E os pais desses adolescentes também esquecem que os pais deles, que são os avós dos adolescentes, também têm a sexualidade deles. Todas da sua forma, características da sua própria idade, entendeu? Mas nascemos com a nossa sexualidade, morremos com ela. Sim. Do seu jeito em cada fase da nossa vida, sem dúvida, concorda? completamente. É porque as pessoas confundem sexualidade com genitalidade. Exatamente. E a sexualidade, na verdade, para nós, ela é a força vital. É que tudo move. Porque você usa a sua sexualidade quando você faz uma coisa com prazer, quando você arruma a sua casa, quando você só se arruma, quando você está fazendo o seu trabalho e você gosta do que faz e no final ele te dá um prazer que não é genital, mas é vital, é prazeroso. É Né? verdade. Então a sexualidade ela vai além dos genitais. Sim. Entendeu? E muitas mulheres acham que é normal sentir dor. A gente ainda escuta, Nossa. né? Ah, normal, Faz parte. faz parte. Sim. E aí acham que é normal, não buscam tratamento. E é importante a gente dizer que não é normal. Né? Cristiano, eu queria saber assim da sua experiência, porque a minha, por exemplo, eu oriento essa parte, né? Busco melhorar essa parte da atrofia vaginal, mas tem que ter uma disciplina. Sim, isso é Né? muito importante. Elas começam bem no meio do caminho, já não querem. Ah, eu Bem esqueci. lembrado. Nossa, é muito chato. Não tem como melhorar. Eu falo assim, gente, isso é igual tomar remédio para pressão. Você não tem que tomar remédio de pressão todo dia? Você vai ter que fazer Para uso. tudo na vida a gente tem que ter uma disciplina. Se a gente tem o objetivo de melhorar, a gente vai precisar. Se a doutora Denise indicou uma fisioterapia, por exemplo, a paciente teria que fazer a fisioterapia, tomar as medicações, fazer os deveres de casa, as orientações, né, que a gente também Exatamente. passa. Mas se não faz, né, milagre a gente também não pode, Pode fazer. Mas eu acho que a sua especialidade ela é muito interessante. Porque, primeiro, é uma coisa que a gente pode dizer nova. É, Sim. verdade. Né? E segundo, que quando eu começo aqui falando do ser inteiro, quando a Denise diz, olha, o processo é esse, e quando você diz, olha, tem todos esses recursos, eu acho que a gente está tendo uma chance única de deixar um caminho para todas as mulheres que estão ouvindo a gente. Verdade. Então vamos nos feminilizar, vamos nos sexualizar, não é? verdade. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós somos 4 mulheres, nós estamos aqui com a nossa sexualidade. Sim. Falando desse assunto, Verdade, né? sim. Que está sendo super legal. Aposto que nós todas já estamos mais calmas. É, estamos. Estamos. Estávamos Não, todas e estamos nervosas. lidando com isso com naturalidade. Sim. Nós temos que lidar com nossos limites, sejam eles quais são. Não estou falando agora de sexualidade, limites quaisquer que sejam eles, com naturalidade. E eu acho que com respeito, Com né? respeito, isso é Com fundamental. respeito, porque a gente tem que se fundamental. respeitar. A gente é um ser em construção. Sim. A gente está sempre aprendendo e também a gente tem as nossas barreiras, as nossas limitações. E a gente precisa de olhar para isso com carinho e respeitar, né? Que é E tomar um nosso. pouco de cuidado para a gente não cair nessa armadilha do padrão. Eu sou Isso. uma, Denise é Sim. outra, você é outra, Cristiane é outra. Cada um de nós vai ter a nossa própria forma de ser mulher, sabe? Sim. Então eu acho isso muito importante, porque a gente é provocada a isso a todo momento. Eu costumo dizer que o mundo de Marias, ele foi criado justamente para isso. Sabe, é aquilo que a gente estava falando nos bastidores, de ser de verdade, da gente estar aqui falando das nossas limitações, das nossas vulnerabilidades, mas que seja de verdade. Porque quem está ali do outro lado nos assistindo
são pessoas como a gente. Lógico, então são exatamente. mulheres como a gente, com as limitações, com as frustrações, com as dificuldades. Então, assim, a gente precisa ir construindo um caminho novo, onde que a rede social colocou muita perfeição, uma coisa que é em verdade. Sim, Né? A gente precisa traz sofrimento. levar. traz sofrimento, sim. Traz, com sim. certeza. Aliás, tem trazido muitos sofrimentos em todos os aspectos. Muito, né? muito mesmo. Eu acho que o programa de hoje, se a gente pode resumir em uma palavra, né, a sexualidade do casal, da mulher, eu acho que é uma palavra que a Simone disse: o diálogo, a conversa, né? Porque, como a doutora Denise disse, que a gente vai vivendo a sexualidade em cada momento da nossa vida, e eu acho que fisiologicamente nós somos muito inteligentes, os nossos corpos, né? Porque existe um ditado que diz: se você quer um conselho para quem você casa, casa com seu melhor amigo. Porque vai chegar uma fase da vida em que você vai ter a amizade, o diálogo, a conversa. Então eu acho que isso resume, se é que a gente tem como resumir esse programa de hoje, é diálogo, conversem, né? Conversem com seus parceiros, abram, né, o jogo de verdade, mostre as suas dificuldades, as suas limitações, procure ajuda. Hoje vocês estão aqui com a oportunidade de ter 3 pessoas, 3 profissionais que podem oferecer ajuda, né? Então não hesitem em procurar, não se sintam constrangidas, não se sintam com vergonha. Entendam que todas as mulheres passam por esse processo. Sim. Então esquece aquela vozinha, né, daquela dita amiga que diz que ela é fantástica e que você vai se achando cada vez menos, né? Então esquece essa voz. Começa a escutar o seu coração, o seu corpo, conheça seu corpo. Eu acho que também é muito importante a gente colocar isso, né? Que é uma coisa que é tão ainda hoje opressora para as mulheres. Mas se toque, se conheça, descubra a área de prazer, porque eu acho que também isso facilita. E para encerrar o nosso programa de hoje, eu gostaria que a Simone falasse, Simone, aos homens, aos maridos, aos parceiros que estão nos escutando, que com certeza vão ter homens ali, né? Terão, tem homens Tomara ali. que tenha um monte de homem ouvindo a gente. Eu acredito que sim. Eu acredito Mesmo que eles estejam sim. vendo escondido. Sim. Então eu queria que o recado de hoje fosse completamente diferente. Geralmente a gente encerra com um conselho, um ponto de vista, uma dica para uma mulher. Hoje eu gostaria que você fizesse uma reflexão, levasse aos homens uma reflexão. Então, eu tenho estudado muito isso. Porque a minha clínica, eu tenho muitas mulheres, né? E eu vejo, eu falo que tudo que se repete em 35 anos que eu tenho de profissão, a gente acaba fazendo uma teoria. Porque aquela paciente apresenta algo, pum. Aquela outra também, caso, pum. né? A outra também, pum. Pera lá, tem alguma coisa acontecendo nesse momento. E isso também é histórico, quer dizer, em 3 décadas de trabalho, as dinâmicas vão mudando. E o recado que eu quero deixar para os homens, assim, eu tenho estado bastante preocupada porque as mulheres que passam na minha clínica e que passam na clínica das duas são todas mulheres bacanas, profissionais, agora independentes financeiramente, a maior parte delas. E as que não têm parceiro, elas estão procurando, elas querem ter, né, uma companhia, um relacionamento estável. E os homens, que me perdoem, mas eu estou falando isso em nome deles, do bem-estar deles. Eles não caminharam igual a gente, sabe? Eles não procuraram, eles não procuram muita ajuda, né? Eles estão presos na cultura masculina falada em sauna. Se a gente pode criar uma imagem figurativa, que eu quero dizer, o olhar deles sobre as mulheres continua o mesmo. Então, por exemplo, se uma paciente, 40 anos, independente financeiramente, solteira, já passou por 2 relacionamentos meio que estáveis, mas está sozinha e quer alguém, ela diz: eu quero poder viver a minha sexualidade com a liberdade que eu me permito. Mas, gente,
Elas saem, encontram um homem, conversam, agora tem presencial, tem os da rede que elas buscam. O que acontece? Elas se encontram com esses homens, começam a ter um intercurso com esses homens e tal, e aí, o que acontece? Elas vão e têm um ato sexual e caminham para o encontro genital. Eles somem. Eles somem. Aí eu digo, gente, por que eles somem? Isso já vem de anos que eu venho observando. Eles somem do WhatsApp. Eles somem, eles arranjam desculpas. Então eu sempre digo que eles estão precisando de ajuda. Eles não estão sabendo como lidar com as mulheres, que somos mulheres hoje. Eles estão muito presos ainda a essas categorizações da mulher que ele quer para uma relação estável se casar e aquelas que eles fazem o programa. Então eles confundem uma mulher bacana porque saiu com eles e foi ter com eles um encontro sexual como uma mulher vulgar ou uma mulher que não é para ficar. Mas é uma confusão, eu acho. Acho que são temores, desconfianças, medos, também, né? inseguranças, presos ao estigma que no final das contas eu acho que é sempre uma insegurança mesmo. Um não saber como estar com as mulheres de uma outra forma. Então o que eu digo para eles é, fiquem atentos, porque às vezes vocês estão deixando passar mulheres interessantes, baseados às vezes num preconceito, né, do que é essa mulher. E procurem, não tenham pressa de convidar a mulher para o encontro, porque sabe por quê? Eu acho que eu já falei isso com a Denise uma vez em referência a alguma paciente que a gente já cuidou junto. Eu brinco com elas assim, se me permite, a liberdade do fim do encontro. Eu digo assim, saiam de calça jeans. Lembra disso? Saiam de calça jeans para ver se vocês não conseguem dar aos homens aquela ideia que eles têm de que leva um tempo. Sabe? Porque aí eu falo, eles não estão prontos. Mas eu não estou falando isso para eles com nenhuma vertente feminista. Eu estou falando isso de verdade, porque eu acho que precisam de ajuda. Precisam passar num consultório de terapia, sim. Precisam fazer uma boa leitura. Precisam estar atentos com os seus olhos a buscar novas formas. Que eu acho que um programa como esse, de certa forma, quem sabe provoca isso. Do tipo, pera lá, tem coisas que eu estou precisando rever na forma de eu lidar com essas mulheres. Porque também eu tenho uma companheira, 2, 4, 5 e saio com 10 mulheres e não consigo me estabilizar com nenhuma. O que acontece? Então eu acho que os homens têm precisado de ajuda, tá? De ter filmes para assistir, de ter boas conversas mais saudáveis, de passarem por um consultório de psicoterapia, de conversarem melhor, às vezes com profissionais da área mais humana, porque no final das contas também na área médica, o próprio urologista fica muito preso nas orientações médicas, nem sempre eles têm essa condição, porque justamente é um homem também e não teve essa cultura. Eu acho que os homens estão precisando de buscar ajuda. E nós mulheres precisamos de estar sendo mais sábias, eu acho. Né? Porque a gente tem a nossa liberdade, a gente faz da nossa sexualidade o que a gente quiser, esse tempo já chegou há muito tempo, mas a gente também tem que saber lidar com essa limitação dos homens. Sabe? De poder dar tempo ao tempo. Eu sempre defendo isso. Eu defendo o tempo na relação. Para você conhecer esse outro, para deixar esse outro chegar, para poder dar tempo de haver o conhecimento, né? Que entre a semente e a flor tem o caule. E aí eu acho que é por aí que a coisa precisa acontecer. E acho que nós, mulheres que estamos mais apropriadas desses saberes, a gente tem que ter um pouco mais de paciência com eles. Sabe? De ensinar, de conversar. Pra gente que tem casamento, que a gente que tem um casamento, a gente tem que entender que ao longo do tempo a gente tem que ir aprendendo, ensinando, aprendendo e ensinando. Que talvez seja um tributo dos nossos companheiros que a gente tem que olhar. Se eles têm a abertura para aprender. Se eles têm a abertura para, deixa eu ouvir o que ela está me dizendo. E tentar o modo deles modificar diálogo, a forma, né? de estar. Pelo caminho da conversa. Mesmo que eles resistam no primeiro momento. Fica esse recado. Muito bom. Maravilhoso, né? Eu falei no primeiro programa que eu quase não falei. Eu só escutei. E eu fiquei tão maravilhada com a aula que eu tive com a doutora Denise, que nós tivemos, né? E hoje não poderia ser diferente. Que bom. Mais uma vez um bate-papo gostoso. Eu acho que bastante enriquecedor. Acho que
transformador até, eu acho que eu posso dizer isso. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão transformadas, porque o conhecimento liberta. Exatamente. Né? E hoje a gente teve aqui muito conhecimento, uma bagagem boa para a gente poder levar para a vida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, homens, mulheres, né? Porque o mundo é de Marias, mas os homens com certeza também estão aqui aprendendo, curtindo, entendendo melhor o universo feminino. Eu gostaria muito de agradecer as presenças aqui. Doutora Delise, muito obrigada. Obrigada a você, Verônica. E eu espero você para um próximo tema, porque eu acho que eu vou aproveitar bastante. A coisa quando é boa a gente tem que aproveitar, né? A gente agarra e fica. Simone, eu gostaria muito de agradecer. Graças a Deus nós conseguimos marcar esse encontro, mas foi no tempo certo, né? No dia certo, delicioso encontro. Ah, para mim também foi muito bom, estou muito satisfeita. Que bom. Eu acho que a gente precisa colocar o saber no mundo, eu sou muito a favor disso, eu disse isso para a Delise. Acho que na nossa idade a gente acumulou realmente um saber que pode contribuir para a qualidade do ser humano. E eu falo que eu sou missionária da qualidade do ser humano, né? E quebrando sempre a ideia de que de fato eu também sou humana e estou no aprendizado. Então eu aprendo o tempo inteiro e o que eu aprendo eu ensino. E eu acredito que é até uma máxima do Paulo Freire isso. E foi muito legal. Foi muito legal, estou muito satisfeita. Super feliz. Bom. Também vou aproveitar. Já que foi tão difícil, né? Agora que eu consegui, agora eu não vou sair do pé dela. Simone, eu queria que você deixasse para o nosso público sua rede social, o seu contato. Você tem um canal também no YouTube. Aproveita, deixa para as pessoas te seguirem. Eu abri um canal recente e ele chama Ser Mais Humano, tudo junto. E justamente com esse objetivo de estar dialogando com as pessoas, de estar levando o meu conhecimento. Então vocês acessem lá que vocês vão achar, acho que tem 4 ou 5 vídeos já, eu tenho feito um por semana mais ou menos. E vou dar meu Instagram, que é Simone C. Sabino, que lá também é um Instagram que não tem a característica de profissional, mas os assuntos profissionais estão lá. Não é um Instagram onde eu coloco nada das questões pessoais, não. Eu acho que lá também as pessoas vão achar várias coisas interessantes que eu já tenho postado e eu agradeço desde já. Ai, muito obrigada. Tenho certeza que as pessoas vão prestigiar porque é de um conhecimento maior, né? A gente aprende sempre. Fico feliz. Cristiane, também eu gostaria de te agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu canal. Parabéns, a ideia foi ótima. Ai, obrigada. E eu queria dizer que foi um desafio pessoal também, porque eu tenho uma dificuldade de falar e eu espero que, né, tenha contribuído, isso mesmo, um pouquinho para ajudar muitas mulheres a buscarem tratamento, né? Eu tenho certeza que não foi um pouquinho. Ai, foi Mara. Feliz. Muito obrigada mesmo. E deixa para as pessoas que estão nos assistindo os seus contatos, onde elas te acham, porque eu acho que também tem muito conteúdo, né, no seu Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram, é @fisiolife_fisiopélvica. E em Além Paraíba eu atendo na Clínica São Lucas, na Climed. E em Juiz de Fora também na Clínica Bom Pastor. A gente também tem uma filial lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. E não se esqueçam, antes de vocês saírem, se inscrevam no canal, compartilha com todas as mulheres, homens que vocês conhecem e deixe o seu like. Um beijo grande e até o próximo vídeo.